You got it. J.M. Barrie nos conta em Peter Pan que crianças são, abre aspas, felizes, adoráveis e sem coração, fecha aspas. Esse é o terrível poder da infância. Você despeja um monte de hormônios no corpo pequeno e de repente tem uma terrível criatura híbrida. Um metamorfo com o egocentrismo e o controle de impulso inexistente de uma criança com o corpo e os impulsos de um adulto em idade reprodutiva. Bem-vindo, bem-vinda ao Crazy Cast, o podcast sobre histórias em quadrinhos. Crazy Cast. Olá, ouvinte! Aqui é o Thiago Borges, jornalista e criador do blog O Quadro e o Risco. E eu sou Felipe Lima, um aficionado e estudioso amador de quadrinhos. Imagine você uma tira sobre pré-adolescentes loucos por sexo, com homicídio, nudez, tortura, aborto, absorventes sujos, contos eróticos escritos por um cachorro e vários outros temas capazes de deixar o cabelo da família tradicional em pé. Uma introdução que nos dias de hoje parece muito mais com um alerta de gatilho do que a descrição do tema desse episódio do Crazy Cast, o quadrinho Trots and Bone, da cartunista americana Sherry Flanagan. Um quadrinho com os temas que a gente citou agora, talvez faça você ouvinte se perguntar: onde esse quadrinho está saindo? Será que por alguma editora, na internet, no Instagram? No Instagram com certeza não, né? Talvez num blog obscuro, num Tumblr da vida ou num lugar escondido. Porque todos esses temas eu acho que dariam bastantes flags para um tipo de artista que vai postar esse tipo de coisa no Instagram da vida, por exemplo. E curioso porque hoje a gente vive em uma época com bastante liberdade de expressão, em que, em tese, você pode falar sobre qualquer assunto, obviamente, tendo que lidar com as consequências, né, de certos assuntos. Mas, na verdade, esse quadrinho cheio de temas tabu, entre muitas aspas, foi publicado lá em 1972 e, ainda por cima, em uma revista de grande circulação. Não era algo escondido em um zine underground com pouquíssima tiragem. Trots and Bone vem aí dando continuidade à revolução que foi feita ali, capitaneada pelo Robert Crumb em 68 com a Zap. Criando os comics, né, com X, os quadrinhos underground. Exatamente. Nos Estados Unidos. Que ele ia distribuindo ali no seu carrinho de bebê pelas ruas de São Francisco. Só que ela conta com essa característica interessante, que ela não precisava ser distribuída dessa forma. Ela estava nas bancas de jornal e de fácil acesso para qualquer americano médio nos Estados Unidos. Que era na revista National Lampoon, uma revista dos anos 70, criada por uns malucos ali de Harvard, que, cara, não só é uma continuação da revista Mad, tentando ser ainda mais incisiva, mais polêmica, como é uma revista que tinha as suas relações ali, por exemplo, com o pessoal da época do Saturday Night Live. Os comediantes como Bill Murray, como Chris Miller. E, assim, é uma revista que estava muito fácil na mão de uma pessoa. Era basicamente você ir na banca e comprar, diferentemente de um zine que você tinha que basicamente encontrar a pessoa ali para adquirir, né? E essa tira da Flanagan já estava inserida em um segundo momento dos comics, porque esse movimento, né, acho que dá para chamar de um movimento cultural, mais do que artístico. Ele começa ali em 68, basicamente com quadrinhos feitos por homens. Então, a gente tinha coisas bem pesadas até, histórias envolvendo estupro, mulheres nuas, que gerou várias críticas de cartunistas nos Estados Unidos que não viam espaço para entrar nessa cena. Mas isso começa a mudar em 70, quando a lendária e recém-falecida Trina Robbins edita a antologia It Ain't Me Baby, que foi, ao menos é considerado o primeiro gibi ocidental totalmente produzido, editado e comercializado por mulheres. Então, elas conseguiram abrir uma brecha
em uma cena onde elas eram excluídas, e a partir daí, no ano seguinte, a gente já tem a Women's Comics, que era uma antologia que durou vários números por décadas. Digamos que até a Zep feita por mulheres, acho que dá pra fazer esse paralelo. E em 72 já nasce a Throats and Bone. Então, ou seja, a Flanagan pega essa rabeira de possibilidades que se abrem para uma cartunista mulher e começa a falar para um público enorme sobre todos esses assuntos que, na época, você podia falar, mas talvez você nem conseguiria rodar seu gibi se você fosse em uma gráfica, né? Você teria que mimeografar um negócio em casa, tirar xerox. Mas não foi assim que começou a carreira da Sherry Flanagan, né? Saída numa grande revista. Ela não é diferente dessas cartunistas que a gente mencionou. Ela é uma garota ali dos anos 50, né? Nascida dos anos 50, então ela viveu essa época baby boomer, né? Ela é literalmente uma baby boomer. E ela estava inserida completamente nesse mundo de grandes mudanças e grande revolução cultural para o jovem naquela época. Tanto que ela nasce em Seattle, numa família bem assim conservadora. O pai dela era militar, inclusive. Ela tinha uma relação familiar bem complicada, especialmente com o pai. E isso vira temas de várias tiras, tanto da Throats and Bone, mas também em outros trabalhos dela ao longo da carreira. Pelo fato do pai dela ser militar, ela morou em vários lugares na infância, inclusive tendo que morar no Panamá uma época e no Alasca, onde ela falou que foi a melhor época da vida dela, assim, de criança, de ter essa liberdade de viver ali. Que o Alasca tem, quando não tá todo gelado, ele é um lugar idílico, assim, né, maravilhoso, de florestas e tudo mais. E essa relação com os pais vai resultar em uma rebeldia, né, que ela vai chegar a fazer viagens de carona pelo Canadá, vai largar a ilustração para publicidade, para fazer quadrinhos e para fazer arte anti-establishment, né? Que a gente tá falando ali na época, começo da Guerra do Vietnã, toda a questão política que tava rolando naquela época, para ela falou assim, cara, não tem mais como eu continuar vivendo aqui, fazendo essas propagandas e tudo mais, esses desenhos não vão levar a lugar nenhum. Eu quero participar disso, né, ativamente. Então aí ela larga finalmente essa questão da arte publicitária e começa a fazer as próprias artes dela e participar de publicações independentes e subversivas, digamos assim. E nessa, ela vai cobrir um evento que foi o Sky Rock Festival, né? Que era um festival de rock ali, indo na onda ali de Woodstock. E ela começa a participar fazendo um zine mimeografado sobre uma cobertura do evento. E é aí que o caminho dela cruza com outros 3 quadrinistas que meio que vão mudar, assim, a vida dela, né? Que no caso são o Dan O'Neill, o Bob Londa e o Ted Richards. E um pouco depois disso também o Gary Hallgreen. E essa turminha da pesada cria simplesmente um dos quadrinhos, sei lá, acho que tirando a Zep, é o quadrinho mais impactante e o mais lembrado até hoje dos comics. O Air Pirates Funnies, um quadrinho que recebeu esse nome por causa que o coletivo se chamava de Air Pirates, né? Uma referência aí a uns antigos inimigos do Mickey, só que nesse caso o Mickey tava do lado deles, né? Um quadrinho que furou totalmente a bolha por ele ser diretamente uma paródia cheia de sexo, cheia de drogas dos personagens da Disney, inicialmente. Na história famosa pelo Dan O'Neill, né? O Dan O'Neill capitaneou essa história especificamente, porque são várias historinhas que tem nessa antologia, que rendeu pra ele e pros outros caras um processo de anos e anos que eles acabaram, inclusive, perdendo, né? Eles perderam, eles tiveram até que destruir a tiragem dos gibis, tinha uma multa pra ser paga, mas assim, simplesmente eles se recusaram a pagar, ficaram enrolando, e somente em 80, ou seja, quase uma década depois, o caso foi encerrado, meio que fizeram um acordo. O acordo era que o Dan O'Neill não podia desenhar o Mickey nunca mais na vida dele. Isso mesmo. Nem numa folha de papel, nem num guardanapo, num bar, assim. Só que a Sherry se salvou dessa, ela fazia parte do coletivo. Eles moravam num galpão ali em São Francisco, que de acordo com a Sherry foi cedido de alguma forma pelo Francis Ford Coppola. Era um galpão que teoricamente foi usado para as gravações ou para alguma coisa a ver com o filme THX 1138 do George Lucas, que era produzido pela American Zoetrope, né, a produtora do Coppola, em que eles viviam essa vida, cara, que assim... A Sherry, na história dela, ela nunca usa a palavra hippie pra definir ela. Apesar dela ter fugido de casa, ter participado de coletivos, ter feito participado de marchas e tudo mais, ela nunca usou essa palavra pra ela, mas ela vivia uma vida bem característica do hippie ali, né? Do jovem baby boomer que se tornou hippie.
Então eles viviam nesse galpão, assim, pouca comida, indo em outros lugares para tomar banho e dividindo ali a experiência de fazer quadrinhos e de fazer influenciar um ao outro ali fazendo quadrinhos, né? Não só quadrinho, mas arte em geral, né? Porque o O'Neill, ele chegou até a introduzir exercícios de teatro improvisado, que depois foram adaptados por eles para escrita, para desenho em quadrinhos. Uma característica muito interessante do coletivo Air Pirates é que eles meio que focaram em tentar fazer paródias, como eu falei, né? Por exemplo, o Dan O'Neill copiava o Disney, né? Os quadrinhos da Disney. O Bob London, que até viria a se tornar marido e ex-marido da Sherry, ele copiava o Herman, o George Herman, famoso pelo Crazy Cat. E tinha outros caras, o Gary Halgren e tal, copiavam outros artistas, faziam para trazer essa inspiração, né? E para fazer meio que essa apropriação, né? Como a gente bem falou no episódio do Gerla, né? Começar ali fazendo apropriação para criar coisas novas. E a Sherry, ela escolhe 2 artistas, basicamente, para copiar o estilo deles, que é o H.T. Webster, o H.T. Webster, e o Claire Briggs, que são 2 artistas ali dos anos 20. Claire. É um homem. É um homem? O Claire Briggs é homem, o nome dele é Claire Briggs mesmo. Eu também achava que era uma mulher inicialmente. Mas aí eu fui pesquisar e vi que é um cara. E a gente vai ver depois, quando a gente comentar mais a respeito do desenho dela, que o desenho dela é muito parecido com esses caras, mas ela conseguiu trazer uma coisa completamente nova aí. E é num desses exercícios propostos pelo Dan O'Neill, dessa coisa de improvisação e tudo mais, que ela cria a Tira Trots and Bone, num objetivo de criar um personagem e desenvolver ele para uma tira. Então a gente percebe que de várias frentes vinha essa vontade da Sherry de um embate, né? De enfrentar realmente essas instituições, desde a família até as megacorporações que acabam impondo os seus valores à população. Até mesmo dentro dos próprios quadrinhos, né? Ela comenta que ela não gostava muito das histórias criadas pelo Crumb e pelo S. Clay Wilson, que, assim, digamos, são os caras que são mais pesados ali nas suas histórias na Zap e nas publicações próprias de cada um. Então, mesmo dentro dos quadrinhos, ela tinha algo a dizer, ela tinha algo a combater ali, né? Essa representatividade terrível que a mulher tinha nesse início do quadrinho underground americano. E a partir daí, ela cria essa tira, a Trots and Bone, que mostra o dia a dia da Bone, uma pré-adolescente dos seus 12, 13, 14 anos, por ali, e do seu cachorro, o Trots. E assim como o Felipe comentou, de que ela e os outros colegas do coletivo iam buscar em artistas do passado essa referência, não só no traço em si, mas acho que uma busca por um inconsciente coletivo que rondava aquelas tiras antigas dos anos 20 e 30, que geralmente falavam ou sobre crianças, sobre a relação entre pais e filhos, sempre com bastante humor, com bastante leveza, não entrando em muitos tópicos polêmicos da sociedade de então. E ela pega essa estética da tira do passado, a tira feliz, para ser lida por toda a família, e subverte isso, porque ela usa um tropo bastante popular da época, que era o quadrinho sobre crianças, o dia a dia da criança, ou do pré-adolescente, no caso, da Bone, com os pais, as brincadeiras com colegas, e vira isso de ponta cabeça. Inclusive o choque inicial de você apresentar um quadrinho desse para uma pessoa, às vezes até você passar o olho por esse quadrinho, você diria que ele é um quadrinho dessa época que a gente comentou, né? Que ela buscou para tirar essa estética, principalmente. A condução, a decupagem, etc. Mas você lê, você não imagina que aqueles personagens vão estar falando dessas coisas desse jeito. E é aí que mora muito da surpresa e da força que esse quadrinho tem. Mas essa vida hippie da Sherry não durou tanto tempo assim. Tanto ela quanto o Bob London, né, o marido dela na época, acabaram saindo um pouco depois do Air Pirates, assim, se afastando um pouco deles. Muito por causa dessa polêmica também. E tentando procurar uma vida um pouco mais, digamos assim, normal. Normal no sentido do que era possível naquela época, né? Eles saíram do Air Pirates e foram morar numa cabana no meio da Califórnia ali. E é nessa época que ela recebe a proposta do editor da National Lampoon na época, o Michel Choquette, que eu acho que é assim que fala o nome dele, de participar dessa grande revista. E é aí que vem aquela questão, né? Artistas daquela época que saíram de São Francisco e iam para Nova York
já eram considerados vendidos, assim, pra ideia deles ali, anti-establishment, né? Até que tem alguns outros quadrinistas que ela cita, que são usados como exemplo pra essa galera que conseguiu fazer essa mudança, tipo, sair dessa coisa do zine, de um zine atrás do outro, de Sair do gueto, né? Exatamente. Daquela marginalização, Total, digamos assim. Que é um artista que depois fica bem famoso, que é o Von Baudet, que vai ser lançado pela Fantagraphics depois, muito mais, né, depois, morreu muito cedo, que tinha um personagem chamado Cheat Wizard, cara, que é assim, se você quiser um personagem que define a psicodelia e a loucura que era esse quadrinho naquela época, e que não tava na Zap, né, em outros lugares, é esse Cheat Wizard, né? Um quadrinho que abre os olhos desses editores de revistas de humor para os quadrinistas alternativos da época. Totalmente. E aí a Sherry e o Bob aceitam, né, fazer parte dessa revista. Não tinha nenhum contrato, assim, formal. Eles morando ainda na Costa Oeste e fazendo quadrinhos para uma revista que era de Nova York, né, da Costa Leste. Eles ganhavam até uma grana boa pra época, $350 por mês. E isso deu uma estabilidade para eles continuarem ali fazendo esse tipo de quadrinho por bastante tempo. E agora muitos podiam pensar, nossa, a Sherry se vendeu, né? Tá recebendo um salário, tá sendo publicado numa grande revista. E é aí que a gente se engana completamente, porque a National Lampoon, ela era uma revista que tinha uma abertura muito grande para humor e para coisas polêmicas. Eles até gostavam desse tipo de coisa, era uma questão editorial para eles, pro bem e pro mal, do que isso pode significar. E a Sherry vai aproveitar essa liberdade total para fazer uma tira que é completamente brilhante. Passamos então para análise de algumas dessas tiras. É muito maluco, porque a tira inicial, a primeira tira de Trot and Bone, que nem é publicada na National Lampoon, em outra publicação independente, ela mostra, é uma tira de página inteira, assim, que mostra a Trot sendo chutada de casa, talvez pela mãe, não mostra quem chutou ela de casa. E a pessoa falando, você só volta quando tiver vestindo seu sutiã, porque ela, como boa feminista da época, não queria usar sutiã, queria mostrar sua liberdade enquanto mulher para a sociedade como um todo, com esse pequeno ato de rebelião, e aí a família dela chuta ela de casa. Não contente, ela amarra um lenço aqui no peito dela, volta para casa, e isso tudo trocando ideia com o Trots, que é um cachorro falante, importante a gente mencionar. Ela volta para casa, é chutada de novo, e ainda jogam um livro que ela estava lendo, que é A Dialética do Sexo, na cabeça dela. A Dialética do Sexo, que tem simplesmente a Olivia Palito na capa, né? Nessa hora a gente já começa a conseguir falar dos detalhes desse tipo de arte, né? Porque a gente contando um tipo de quadrinho assim, eu fico até curioso de imaginar como as pessoas que não viram ainda, não procuraram aí um pouco, ou olharam o que a gente talvez colocou no post, como que é a cara do quadrinho da Trots, né? Porque uma história como essa, imagina um traço assim, sei lá, meio webcomic, meio mais despojado, mais simples e tal, mas a gente tá falando de um quadrinho que é desenhado a pena, né? Em caneta tinteiro, com uma riqueza de detalhe de achura, de composição, que é assim, a gente ainda vai falar muito sobre isso ainda. E a gente volta àquela questão da estética do quadrinho clássico dos anos 10, 20 e 30, porque nessa história tá falando sobre um comportamento que existe a partir dos anos 60, né? Essa vontade da mulher de se libertar de códigos, de signos que a marcam como mulher. Ela usa, então, o jardim de uma casa, uma cerca de madeira, o cachorro, uma árvore. Imagens que a gente consegue ligar a esses clássicos dos quadrinhos antigos. E mesmo agora, num quadrinho como A Turma da Mônica ou num quadrinho como Nancy, do Ernie Bushmiller, por exemplo. Se você for ver, ela tá usando exatamente os mesmos elementos que a gente vai ver também num quadrinho como Peanuts, lá na frente. Só que desenhados de uma maneira muito mais rebuscada e muito mais tradicional, digamos assim. E boa parte da qualidade desse quadrinho não reside só nela aproveitar isso. Ela não usa isso de uma forma assim, exploratória, né? Vou fazer um quadrinho fofinho, mas ele só parece fofinho, mas eu vou falar de coisas pesadas. Cara, eu acho que isso nunca fica parecendo um truque, sabe? Nesse quadrinho dela. O desenho dela é tão competente e a forma como ela faz quadrinhos é tão fluida que nunca você vai pensar que ela tá simplesmente copiando aquilo ou usando aquilo para trazer esse choque inicial. Faz parte mesmo da linguagem que ela criou desde a primeira tira. Fica claro isso desde a primeira tira. E mesmo se a gente pensar que isso é uma cópia desses grandes artistas do passado, poxa, ela acho que em alguns casos até ultrapassa esses modelos, essas inspirações.
Já que a gente tá falando sobre desenho, sobre processo e tudo mais, é legal comentar como que ela pensava as tiras, né? Ela é bem disciplinada, digamos assim, na forma como ela fazia, pensando sempre numa ideia inicial, pensando sempre numa situação, num quadro, numa cena especial que ela quer ver a Bonnie, né? E a partir daí, criando os diálogos, refinando esses diálogos até ela achar que tá ok. E só aí que ela começa a fazer a arte, né? Só aí que ela começa a desenhar, fazer a decupagem e tudo mais. Ela chega a fazer o texto todo corrido num bloco de notas, onde ela já consegue marcar ali entre os parágrafos onde vai ser um quadro 1, quadro 2, faz toda a decupagem dos quadros ali. E aí ela parte para desenhar. Um dos amigos quadrinistas dela diz que quando foi visitar e viu as páginas dela, que eram páginas feitas bem nessa vertente de quadrinho tradicional, né? A página de jornal, que era uma página gigantesca, é uma página A1, A0 às vezes. Ele disse que era incrível ver ela desenhando, porque ela desenhava de uma forma incrivelmente fluida e muito rápida. Então, a gente consegue perceber que tipo, não tem um esforço nesse desenho dela, não é um desenho forçado para aparecer isso tudo que a gente tá falando das referências, né? Ele é simplesmente o que ele é. Fica claro pra gente ver que ela tem um poder incrível ali de cartoonização e de capacidade de representação do que ela quer. Deixa eu jogar uma bomba pra você, ô Felipe. A gente não encontra mais muito, ao menos, sei lá, aqui no Brasil talvez, um desenho desse porte em tiras ou em trabalhos publicados em sequência, né? Que tá contando uma narrativa mais longa assim. Por que isso? A internet acho que ajudou a simplificar esse ofício. Eu acho que não, cara. Eu acho que talvez... Eu acho que o artista antigamente ele era mais forçado a se representar primeiro no desenho do que na narrativa ou no tema, etc. Ou até na persona hoje em dia, né? Porque o artista enquanto persona vale muito hoje, né? Em uma época em que as relações se dão basicamente pela internet. Completamente. Mas eu não vejo muito porque a gente também tem que voltar nesse tipo de desenho, porque a gente ia cair naquele argumento que antigamente o desenho era melhor, ou um desenho mais rebuscado quer dizer mais qualidade e tudo mais. Muito da força do quadrinho da Sherry não tá somente na forma como ela faz o desenho, tá como ela conduz a história, cara. Como ela tem a narrativa claríssima, como ela... Essa própria tira, a primeira tira que a gente tá vendo, ela tem os personagens, ou a personagem, ela tá em diversas posições diferentes. Vocês querem falar de desenho simples? Eu vou jogar outra bomba pra você. Pega a primeira tira do Schultz, do Peanuts. São 4 criancinhas com uma cabeçona, um corpinho e não tem nem Sem cenário, fundo, cara. Não tem nem cenário, verdade. Então, esse debate, apesar de interessante sobre complexidade de desenho, sobre estrutura, ele, cara, primeiro que ele tá sendo sequestrado já pela galera da extrema-direita, né? Falando que a arte antigamente era melhor, uma coisa até meio renascentista, uma bobagem incrível. As coisas já mudaram já, né? Então não tem mais... Eu acho que não tem mais essa necessidade de a gente ficar prezando por esse desenho rebuscado e tudo mais, inclusive usando isso como mote pra vender quadrinho por aí, né? O desenho aquarelado, o desenho super bonito e tudo mais. Tem muito quadrinho de capa dura e verniz localizado que tá se vendendo por causa de um desenho super erudito, mas o quadrinho não tem nada pra dizer, né? Não tem nada pra ser aproveitado ali. E ainda, e muitas vezes, esse desenho super erudito, se você for comparar com um pintor, uma pintora realmente erudita, vai ser a coisa mais rasteira possível. Completamente, né? O tanto de quadrinho que tem um bom desenho, mas tem uma narrativa péssima, tem composições de quadros horríveis e não inspiradoras ou não funcionais narrativamente ou inúteis narrativamente, é gigantesco, cara. Mas eu acho que essa importância que a gente coloca na qualidade do desenho, ela é muito subjetiva. Mas não me entendam mal. A gente tá sempre a favor. Adoro desenho bom, adoro desenho bem feito. Tem desenhos que são aquarelados incríveis, dos grandes mestres europeus e tal, mas os gibis são chatões. É ótimo pra você virar páginas e ver aquarelas maravilhosas. Mas aqui no Crazecast a gente é totalmente a favor do quadrinho super bem quadrinizado, mas com desenho feio, e do quadrinho super erudito que tem uma boa história, uma boa coisa pra falar, né? Então a gente não precisa nem se estender muito na competência da Sherry em relação a fazer quadrinhos, porque eu acho que ela se tornou, pra mim, uma das minhas cartunistas preferidas depois de ter lido todo esse trabalho incrível da Trots and Bone. E eu acho ela simplesmente brilhante, principalmente na questão como ela conduz as histórias dela. Como ela usa essas referências e como ela pensa os quadrinhos dela. Por exemplo, é que Trots and Bone nunca chega a ter um logo, né? Aquela primeira parte de apresentação, igual. Toda vez ela faz uma coisa diferente. Uma coisa que tem a ver com a história, às vezes conversa com a história, às vezes é meio que ao contrário e tal. Mas ela fala assim, cara, é divertido pra mim. Então ela é uma cartunista que, assim, com perdão no trocadilho, de mão cheia. Uma coisa que a gente não citou, que tá no nome
do quadrinho é uma referência bastante malandra a esse embate, né, que tá entre o desenho, o estilo de desenho da tira e os temas. Porque ela faz uma claríssima referência ao filme Bonnie e Clyde, do Arthur Penn, que é meio um marco pro início da chamada Nova Hollywood, em que uma nova geração de cineastas começa a falar sobre temas mais próximos da juventude, se postando contra a guerra do Vietnã, falando a respeito da contracultura em si mesmo. Então o nome do quadrinho já mostra essa vontade de se rebelar contra o antigo, né? Porque o filme mostra a Bonnie e o Clyde, um casal bastante famoso nos Estados Unidos, né? Um casal de assaltantes a banco, né? Eles roubavam bancos, com uma espécie de grupo, assim. Eles iam passando por várias cidades dos Estados Unidos, cometendo seus crimes, e eles ganharam uma aura de criminoso cool, né? Criminoso, enfim. Os primeiros anti-heróis da história, talvez? Pode ser, e a gente sabe que nos Estados Unidos vários criminosos desse tipo acabam ganhando algum status social, algum status dentro do imaginário da sociedade de lá. E aí o filme, ele de fato mostra esse casal como um casal de uma nova era. Tem todo um subtexto sexual no filme, né? Tem uma cena famosa em que o Clyde, que é vivido pelo Warren Beatty, aí ele saca o revólver e mostra pra Bonnie, que é vivida pela Faye Dunaway, e ela passa a mão no revólver, uma clara alusão sexual ali. Um filme que acaba se libertando dos códigos da velha Hollywood, da casta Hollywood lá dos anos 40. Vale a pena voltar aos personagens, então, já que a gente os definiu de forma bem rápida. Quem são esses pré-adolescentes aqui? A Bonnie, o Trots também, que tem muita importância na tira. Tem uma amiguinha da Bonnie também, a Pepsi, que é completamente maluca. A leitura que eu fiz durante esse quadrinho da Bonnie, desse trio aí, né? Da Bonnie, a Pepsi e do Trots, o cachorro, meio que foi parecido com o trio do Crazy Cat, do Herman, eu achei. Que, tipo, cada um tem um papel bem definido, personalidades bem definidas, e eles funcionam muito bem juntos, assim, um completa o outro, né? E é quase impossível não fazer associação com a questão psicanalítica do Freud, do id, do ego e do superego. Porque a Bonnie, eu acho que ela seria o ego, né? Que é a questão mais inocente, tô tentando acertar, tô tentando parecer uma coisa interessante pra sociedade e tal. A Pepsi, no caso, é o id, mas assim, um id assim, cara, elevado às extremas consequências, assim, cara. Realmente ela não tem nem papas na língua, não recalca, pra usar essa palavra, nenhum dos desejos dela, e meio que cutuca a Bonnie, né, o ego ali, pra fazer as coisas erradas, pra fazer... até interessante esse ato falho. Mas as coisas assim, sem pensar, sem ouvir o superego, no caso, que é o Trots, o cachorro. Que eu diria que é mais engraçado ainda porque o Trots não é o superego da Bonnie. O Trots é o superego da Pepsi. Porque ele é terrível também. Ele é o cara que vai falar... O cara, né? Ele é o cachorro que fala as coisas mais, assim, os maiores absurdos, assim. Às vezes uma piadinha de canto de página é ele que tá falando, entendeu? E o superego ser um animal irracional... Completamente, cara. É muito irônico. Exatamente, Porque a Bonnie, como eu falei, ela é inocente. Ela é uma garota que ali tá no último ano da escola, né? Ela tá na época nos Estados Unidos é o 8º ano. Antes de passar pro ensino médio. Isso, né? no último ano do ensino fundamental, né? Que a gente chama aqui, né? Isso, Aqui seria, acho que o 9º ano hoje em dia, né? Eu acho que tá é no isso. 9º ano. Isso. E então ela tem ali entre seus 13, 14 anos por aí. E aí já começa a ficar perigoso, né? As coisas que acontecem com essas garotas. E a Pepsi, inclusive, parece ser mais nova que ela, né? Tá na mesma sala, ali na mesma nível de escola, mas parece ser mais nova, é desenhada menor e tal. Lembrando que a Bonnie, ela é desenhada como uma personagem bem anos 70, bem anos 60. Ela tem um cabelo rebicado ali, uma roupinha que parece, tipo, meio antiga, né? Mas é uma roupinha, assim, andrógena, né? Digamos assim, uma camisa, uma blusa, uma camisa de gola, uma calça e tal. Já a Pepsi é desenhada como uma menininha, assim, bem clássica. Como se fosse uma bonequinha. Total. Um vestidinho marcado na cintura, uma saia. É um lacinho, uma coisa meio avental, assim, né? De brincadeira e tal.
E é a Pepsi que vai meio que assim, empurrar a Bonnie do abismo pra ela fazer alguma coisa errada. Porque a Bonnie sempre tá tipo, meio que descobrindo. Ela é nosso everyman, assim. Ela é o personagem que ela vai ser basicamente onde o leitor pode se ver ou pode não se ver. E a Sherry, ela comenta que fez terapia por muitos anos pra lidar com os pais dela, que eram terríveis, né? De acordo com ela não tem medo nenhum de falar sobre essa relação horrível que ela tinha com os pais, que era uma questão de negligência mesmo, assim. Me lembrou um pouco os pais do Jim Woodring, né? Que é um outro cartunista famoso também. Foi lançado aqui no Brasil e vai ter episódio sobre ele algum dia. Que também fala que os pais dele eram bem pais daquela época dos filhos baby boomers, né? Que eram pais que deixavam as crianças fazerem o que quiser, saíam pra tomar coquetéis de noite, não ligavam muito sobre como cuidar dos filhos, ou dar carinho, ou dar atenção pros filhos e tudo mais. Inclusive, uma das histórias que eu quero comentar agora é a segunda história que vem no livro que a gente está utilizando para falar sobre isso, que é a Filha do General, que é uma história que a Bonnie vai visitar uma vizinha dela e que o pai dessa menina é general do exército. E, cara, a primeira coisa que aparece sobre a casa do general é um blackface. Ou seja, a Sherry, ela usa o blackface de uma forma completamente contextual, porque o blackface é um espantalho, né, que está desenhado daquela forma realmente como os negros eram representados horrivelmente nessa época dos anos 30, nos desenhos, até muito tarde, inclusive, né? Ele tá na frente da casa desse general. E ela começa a conhecer essa menina tem mais grana do que ela, tem mais condições financeiras e tudo mais. Até o momento que a menina quer brincar, fazer algumas brincadeiras e tal, e ela traz uma cabeça. É uma cabeça reduzida de um lutador de guerrilha, que assim, é desenhado como se fosse um pequeno Che Guevara ali, né? Um comunistazinho com uma boininha. É como se fosse um vietnamita também, né? Sei lá, barbudo, assim. Acho que, eu acho achei que tem mais alguma um coisa estilo... nesse estilo, não? Pode crer, mas ele parece um beatnik, na verdade. Ah, sim, verdade. Ele é meio beatnik. E aí a Bonnie, em toda a inocência dela, acha aquilo incrível, ela pega essa cabeça reduzida, né? Que é aquela questão que algumas tribos fazem, né? De redução de cabeça, fazer a cabeça ficar pequenininha. E ela começa a brincar com aquilo, coloca a cabeça na cabeça dela, começa a brincar, fazer uma zoeira. E ela fala, fora com esses porcos imperialistas, né? Tipo, ela já lança essa frase. Nessa hora, a mãe dessa criança chega, chuta a Bonnie de casa e fala, nunca mais traga esses seus amigos comunistinhas pra minha casa, entendeu? Cara, a gente tá falando de 72, cara. Essa tira é de 72, realmente. E o mais doido é que ela, a Bonnie, que tá só, enfim, interagindo com as coisas da casa ali, é chamada de estranha, de, né, a pessoa que não quer nada com nada, sendo que, pô, a casa dessa família aqui é um museu, uma relíquia dos Estados Unidos do Sul, né? Antes da Guerra Civil, quando ainda não tinha a unificação do país. Cara, é um museu de colonialismo, digamos assim, porque ela começa a falar dos móveis, que cada um vem de um lugar, que vem acho que alguma coisa vem do Congo, alguma coisa assim, vem de outros lugares. Tipo, o pai dela é um general terrível, assim mesmo. E é interessante porque a gente tá falando literalmente a gente falou da primeira tira, a gente tá falando da segunda tira, e essa personagem que aparece, essa amiguinha que aparece dela, eu acho que tem muito do que vai ser a Pepsi, que vai aparecer na próxima tira. Que a primeira tira que a Pepsi aparece é só na próxima. Então, pelo jeito, a Pepsi ainda não tinha sido criada ainda. Tipo, a Bonnie e o Trotz eram os únicos personagens que faziam parte dessa tira. Sim, a Pepsi só não seria a filha de um sulista racista, supremacista, né? Mas seria uma pessoa normal, digamos assim. Exatamente. Você, querido ouvinte, já percebeu que a gente tá soltando algumas coisas incríveis, assim, polêmicas, digamos assim, que a Sherry é muito capaz de usar nessas histórias e que a gente citou bastante no começo do episódio. E algo notável no que a Sherry faz com esses temas que geram bastante discussão é abordá-los sem concessões. Porque, por mais que ela esteja falando a respeito de feminismo, a respeito de estupro contra menores, ela, em mais de uma tira aqui, ela insere esse tema bastante delicado. Ela, de forma alguma, tá pregando, falando pra você, ó, estupro é algo ruim. Uma pessoa tem consciência, sabe que estupro é algo ruim. Então, ela vai elaborar uma narrativa. Ela usa esses temas não pra apenas vender uma mensagem ao leitor. Ela quer que o leitor realmente
reflita sobre aquilo de uma forma real. Ela nunca faz uma cartilha, por exemplo. É interessante, né? Porque é o começo desse tipo de história. E as próprias antologias que a gente falou, como a Anime Baby, a Women Comics, a Tits and Clits, também não tinham essa pegada de panfletária, assim. Quando era pra ser panfletário, era panfletário. Mas a ficção, a ficcionalização para efeito de comentário é sempre mais eficiente do que simplesmente uma historinha chata, enfadonha, até mesmo condescendente com a capacidade do leitor de interpretação, de abstração, de entendimento. E eu acho que não só com o leitor, mas com a própria arte, né? Porque você usar a arte ali só pra vender uma mensagem é algo muito pouco. É melhor, muito mais fácil você fazer uma cartilha, um cartaz sobre algum tema. Você vai gastar muito menos tempo, né, do que fazer um quadrinho, um filme, que seja apenas uma mera denúncia e não traga nada pro leitor, pro espectador conseguir refletir a partir da vida real, da experiência que a pessoa tem. Claro que tudo tem seu momento, né? Tudo tem seu lugar também. Como foi com a antologia Abortion Eve, que era capitaneada pela Joyce Farmer e pela Lynn Shevely, que também assinava como Tim Lively. As duas que eram as editoras da Tits and Clits e que fizeram um quadrinho falando sobre aborto seguro logo após a Suprema Corte Americana ter julgado aquele famoso caso Roe versus Wade, que garantia os direitos de aborto a todas as mulheres em território norte-americano. Uma medida que, infelizmente, está sendo retrocedida em vários estados americanos, né, recentemente, por causa daquela Suprema Corte terrível que foi escolhida pelo Trump. Então, a gente está vivendo nessa época de avanços e retrocessos o tempo todo, cara. Era o que acontecia na época que Trotsy and Bonnie estava sendo lançado, começou a ser lançado, e é uma coisa que acontece até hoje. Um exemplo de como a Sherry não precisa sublinhar e deixar as coisas mais óbvias do que elas já são é a tira em que aparece um homem pela primeira vez, um cara mais velho, totalmente creepy, e ele já se morre. A primeira frase do cara na tira é "Hi there, baby", tipo, "Ei, gracinha", chamando a Bonnie, né? Ela tá quieta, cuidando da vida dela com o Trots. E aí chega esse cara totalmente invasivo, querendo passar a mão nela, né? Beijar a mão. E não tem nenhuma sutileza na forma como ela representa esse cara. Ele é creepy, ele é estranho, e ele já fala as coisas mais terríveis possíveis pra ela. Então, não tem uma... não tá fazendo o cara parecer uma coisa que ele não é. Ele é um cara creepy mesmo. Ele fala, eu quero você na minha cama, eu amo como você cheira, o seu cheiro, sabe? Umas coisas nojentas mesmo que ela tá falando. E aí a Bonnie vira pra ele e fala de uma forma assim, bem incisiva, digamos assim, bem até um pouco explícita. Olha só, isso que você tá fazendo é errado, saca? Tipo, E bem inocente também. totalmente, né? Porque, e aí que tá, esse jogo, né, de trazer um cara mais velho e colocar a boneca. É uma criança, ela tá ali, é uma criança. E ela já vem e fala assim, isso é um jeito ruim de falar, não é assim que se fala com uma mulher, e isso pode ser um karma ruim pra você, ela fala pra ele. E aí ele responde da forma mais assim, cara, não tem papas na língua essa tira. Mas ele fala assim, mas eu tô taradão aqui, saca? Tipo, e um quadro logo depois, quem aparece? A Pepsi. E aí o que ela vai fazer, Thiago? Ela vai simplesmente pular um plano pra elas encherem o cara de porrada. Elas vão ficar treinando golpes em um dummy, né? Um manequim, assim, que ela cria no varal da casa dela, ou da casa da Bonnie. Não dá pra saber em qual quintal que elas estão aqui. E aí a Pepsi fala, ó, você tem que soltar o seu grito primordial na hora de agredir um cara tosco como esse. E o fim da tira é simplesmente a Pepsi dando um chutaço nas partes baixas do cara. Ou seja, esse cara já aprendeu a lição. Ele não precisa ganhar uma moral falando, nunca mais faça isso. Um chute no saco já tá de bom tamanho. Bem na linha de humor desse tipo de tira, né? Não tá nada fora desse tipo de final ali, explosivo e humorístico, né? Porque, obviamente, ela fala que isso talvez não funcione. Aí a Bonnie até fala uma hora assim, talvez eu finja um ataque epilético e seja mais efetivo do que fazer isso, do que tentar me defender, sabe? E acaba com uma frase do Trots, tem uns três níveis de piada nessa frase do Trots aqui, que ele fala que a última vez que a Pepsi viu mulheres lutando karatê foi num show em Las Vegas, e aí o Trots fala,
Ah, mas eu acho que essas mulheres em Las Vegas só usavam o... Como fala? A faixa preta. Só usavam a faixa preta. E, cara, você fala assim, por que ela colocou isso na boca do cachorro nesse final, saca? Já tinha acabado a história. Ela coloca uma assinatura, né? Ela faz uma última graça ali, porque essa tira é sobre um tema abjeto, né? Um cara adulto querendo tentar alguma coisa sexual com uma criança, uma garota. E aí, no fim, chega a Sherry, coloca uma frase engraçadinha na boca de um cachorro pra lembrar que um tema erótico, alguma coisa sexual, também pode ser usado pra fazer graça. E graça é uma coisa que a Sherry faz muito bem, porque várias tiras são muito engraçadas. A inventividade desse jogo, né? Entre temas muito complexos, com personagens que estão se tornando adultos ainda, que estão descobrindo as coisas boas da vida e também as coisas ruins da vida. Uma inocência que tá misturado com uma malícia. Isso quando a tira aborda sexo, amor, né? Mas tem também outros assuntos tão adultos quanto, como homicídio, por exemplo. Tem uma gag que é recorrente, que a Bonnie tem um vizinho que é um menininho mais novo. E aí, ela e a Pepsi, elas ficam torturando esse garoto. Elas matam esse garoto em várias tiras e ele sempre volta vivo na sequência. É muito engraçado. É uma coisa meio Squeak the Mouse, meio uma coisa de desenho animado. É mesmo. cartoon, exato. Looney Tunes. Por que não, né? Coyote perseguindo o Papaléguas, caindo um navio na cabeça dele e no episódio seguinte ele tá bem. E é totalmente assim, não tem justificativa pro que elas estão fazendo ali. Cara, eu vou pegar um personagem menino, um personagem masculino e vou colocar duas garotas pra torturarem ele de formas absurdas. Tem uma que elas julgam ele, elas colocam ele num julgamento. Essa história é bem, bem interessante. Pepsi diz que ele tinha matado e estuprado o gato da vizinha. E ela fala assim, a gente tem que dar a pena total pra ele, né? A pena capital. Pena capital. Então ela tá discutindo ali pena de morte, né? Tipo, que direito que as pessoas têm de matar outra pessoa. E elas matam mesmo o garoto no final. Tipo, a Pepsi pega uma torradeira e joga na piscina que o garoto tá, né? E é isso que acontece. Simplesmente a tira acaba ali, entendeu? E aí, beleza, o garoto tá vivo numa próxima história e assim por diante. Nesse sentido, Trots and Bone me lembra muito South Park, cara. É um precursor, assim, antiquíssimo, digamos, de South Park. Não tô assumindo que tem alguma influência e tal, mas essa mesma mistura de crianças que são crianças mesmo, inocentes, que não entendem o que tá acontecendo ali ou estão colocadas em situações em que coisas muito novas a respeito da vida, a respeito do sexo, a respeito da idade, aparecem pra elas e lidam de uma forma, às vezes, absurda, mas ao mesmo tempo tem esse lance de violência, de tortura, de julgamento, de não ter papas na língua e tal, das crianças falarem o que tá na cabeça mesmo e tudo mais. Que é uma coisa que a Sherry comenta que fazia parte da vida dela. Ela tá pegando, às vezes, situações em que ela se encontrou, ou imaginando situações em que uma mulher da idade dela se encontrava. Nessa época ela tinha o quê? Os seus 20 e poucos anos, no começo da tira. E ela vai fazer essa tira por quase 20 anos, então ela vai crescer junto com a tira e vai trazer situações cada vez mais novas pra tira. Só que colocando essas situações todas na boca e na vida de crianças ali, adolescentes, para gerar esse efeito tanto humorístico quanto de choque, né? E aí entra um questionamento interessante pra gente se fazer a respeito desse quadrinho. Ele seria uma visão adulta da adolescência ou uma recriação, digamos, fidedigna do que os adolescentes, os pré-adolescentes gostariam de fazer, só que não podem pela idade? Porque em várias histórias, a gente ainda não comentou, mas a Pepsi e a Bonnie simplesmente atacam os caras sexualmente, né? Fazem o que elas querem ali, elas não conseguem segurar a emoção, o calor do momento e beleza. Aí elas fizeram o que tinham que fazer com os garotos e segue a vida. É mais uma dessas situações em que a Sherry fala que ela trocava os papéis, né? Porque isso, obviamente, numa história do Crumb ali do começo, você vai encontrar diversas vezes. O Crumb subindo em cima da mulher, usando ela como cavalinho. Tem aquela história que a mulher tá voando e ele tá transando com a mulher voando, assim. Então, numa questão que ali pro homem quadrinista já é uma coisa de exploração, né? De se encontrar num lugar historicamente em que é permitido a ele fazer esse tipo de exploração sem quase zero culpa. Por que não colocar minhas fantasias mais terríveis, mais inescrupulosas no quadrinho? Então a Sherry, corajosamente, ela dobra essa aposta
Primeiro porque ela coloca essas situações que beiram quase as fantasias com adolescentes fazendo elas. E segundo porque ela inverte os gêneros. Um exemplo assim que pode dar nó na cabeça de tuiteiro é a história em que as garotas elas estão em frente a um posto de gasolina. Então você vê 2 garotas em frente a um posto de gasolina. Elas olham para uns caras e começam a comentar sobre o tamanho do órgão sexual deles. E aí a Pepsi diz, na questão de senso comum aqui, que quanto maior a mão do cara, maior o órgão sexual e tudo mais. E aí elas simplesmente escolhem um cara, pegam ele e falam assim, deixa a gente dar uma checada em você. E pegam ele, jogam ele contra a porta, abaixam a calça dele e começam a verificar o que tá acontecendo ali. E não obstante, e aqui eu vou deixar bem claro que, cara, isso pode parecer chocante, mas, de novo, a gente tá falando de histórias que foram feitas na época que a Zap ali tava saindo ainda. E a Zap, de 10 histórias, 9 são sobre isso, cara. Não, e isso daqui perto da Zep é um passeio no parque, né? Total. Porque a Zep era um extremo que chegava até, eu nem diria constranger, até a deixar você desconfortável. Exatamente. A Zep tinha muito de extremo pelo extremo, né? A gente tem essa permissão, a gente tá se permitindo fazer isso, mas dificilmente tem essa base, né? Esse comentário que ela tá fazendo aqui. Porque a forma como ela desenha as meninas pegando um cara 2 vezes maior que elas e jogando ele contra a porta é uma coisa que 11 de 10 histórias do Wesley Wilson tem essa mesma ação contra mulheres que são colocadas como completamente indefesas, que são colocadas como objetos sexuais, ou às vezes até querendo aquele tipo de ação, né? Aqui nesse caso, então, ela vai soltar 3 frases, assim, a tira final da história, que é de uma história de uma página inteira, ela solta 3 frases, assim, que são a Pepsi falando, olhe, eu posso fazer ele ficar um pouco mais longo, a Bonnie falando, ela está engasgando até a morte, o cachorro falando, chame uma ambulância, a Bonnie diz, eu acho que eu vou ficar mais com os de dedos curtos. E o Trots, assim, cara, fala uma coisa aqui que... Dá a machadada final. A machadada final, cara. A Pepsi não engoliria isso. Ponto. Essa é uma tira feita por uma mulher numa publicação que as primeiras pessoas que iam ler isso eram homens, sabe? Eu fico até pensando se esse tipo de história funcionava com aqueles tipos intelectuais que normalmente liam esse tipo de história, sabe? Ou era uma coisa como, sei lá, o King of the Hill, o Rei do Pedaço, né? Aquela série que tinha redneck que assistia aquela série e achava que tava louvando aquele tipo de vida e não entendia que era uma sátira o tempo todo do modo de vida americano. Eu fico pensando se os caras que liam esse tipo de história na época tinham a noção de saber que isso era diretamente uma crítica e uma história anti as histórias que eram feitas desse tipo em publicações como a Zep e outros zines da época. E do mesmo jeito que esses caras não se limitavam em qualquer história que eles queriam fazer, a Sherry também não se limitava não, cara. Tem algumas histórias dela que não necessariamente tem uma mensagem ou tem uma vontade de fazer algum protesto e tudo mais. Às vezes é uma história só de loucura mesmo. Tirando que provavelmente, por exemplo, numa história em que as 2 garotas, elas simplesmente atiram num Elrod, que é o vizinho delas, encapuzado, tem uma questão ali feminista nessa história, né? Tipo, ela fala que eu vou falar em inglês, né? Little Ladies Liberation Front, né? O partido dela ali de libertação das mulheres considerou que o Elrod tava errado, saca? Ele é homem, então ele tá errado. Então o que eles vão fazer? Elas vão atirar nele, vão pegar uma escopeta e vão atirar nele. Não tem outra solução, exatamente meter tiro mesmo. E cara, eu vou falar algo que talvez possa soar polêmico, mas eu acho que falta um pouco dessa revolta em quadrinhos que tratam de temas mais feministas aqui no Brasil, porque algumas autoras ficam muito apegadas ao relato de uma situação, de um date que deu errado, alguma coisa que não aconteceu, uma merda gigantesca que um homem idiota fez com alguma mulher. E só que fica limitado a relatar, né, esse tipo de comportamento e, em vários casos, o quadrinho, a tira, enfim, acaba não fazendo, seja uma reflexão, seja uma piada, seja até mesmo ficção, né, invertendo esse papel, fazendo com que a namorada, a ficante que foi humilhada pelo cara, deu troco, mesmo que seja
em uma versão ficcional. Sim, eu acho que o poder da ficção em qualquer mídia e os quadrinhos, sem dever nada a nenhuma outra mídia, tem que ser usado pra esse tipo de coisa. A própria Sherry comenta, cara, o quadrinho é um playground. Ela fala que ela fez essas histórias, por exemplo, tem uma história que ela, rapidamente, ela se vinga dos pais dela. Ela vai num jantar com os pais dela, finge que tá passando mal, destrói aquela oportunidade de eles terem um jantar interessante e volta pra casa e fica de boa, saca? É uma história um pouco mais, assim, tranquila, mas a Sherry fala, cara, quadrinho eu posso fazer o que eu quiser. Eu não ia fazer isso de verdade com meus pais, porque eu sou uma pessoa que tem um mínimo de consciência. Mas no quadrinho eu posso ali ter essa catarse de fazer essa loucura e tudo bem, não tem problema, entendeu? Por exemplo, a história que ela coloca o cachorro preso dentro do carro, que é uma história que passa toda sendo vista pelos olhos do Trots. Que é uma história que, inclusive, olha só que interessante, isso é incrível. Ela é a história em que a Bonnie e a mãe dela vão comprar o primeiro sutiã dela. Então, ao invés de ela contar essa história simplesmente como um relato delas indo comprar o sutiã, ela achando ruim, tô com vergonha, mãe, coisa desse tipo aqui que eu tô imaginando, ela pega essa história, que normalmente é uma história que tem um pouco de problemática pra mulher e tal. Tem que fazer isso porque a sociedade exige que eu faça isso. É aquela coisa da prisão que a gente falou na primeira tira. E ela coloca o cachorro preso dentro do carro, sufocado por aquela situação em que ele não consegue fugir de lá. E o que ele faz? Ele começa a mexer nas compras delas e coloca, tipo, carne gelada em cima dele. Então, humor, sabe? Assim, uma piada. E enquanto isso tá acontecendo, enquanto ele tá preso lá no carro sofrendo, ela tá lá comprando o sutiã com a mãe dela, entendeu? E depois elas voltam pro carro e culpam ele, brigam com o coitado do cachorro, que é a única opção que ele tinha pra conseguir sobreviver àquela situação, era ele usar os recursos que ele tinha. E ainda vai levar bronca por causa disso. Ela é uma história que não deixa de falar sobre o tema que ela queria, mas usa ficção, usa um assunto paralelo pra poder comentar sobre o incômodo que é uma situação como essa pra uma garota nessa época. Mas eu acho que só pra finalizar esse ponto da questão de... a quantidade de quadrinhos que são feitos no estado quase de meme, que vão ser só lidos uma vez e compartilhados porque você tá se vendo naquela situação, daquela mesma pessoa e tal. E as pessoas se sentem compelidas a fazer isso pra terem um sucesso, pra terem uma visão, pra terem sua arte colocada em algum lugar. Às vezes até pra fazer grana, pra poder escrever o que querem realmente escrever. Histórias que realmente têm fundos de ficção, ou que têm relatos que têm comparação com outras coisas, como a gente vê com quadrinhos como da Julie Doucet, o Diário de Nova York, como foi lançado aqui, quadrinhos da quadrinista Gabrielle Bell, por exemplo, que a maioria dos quadrinhos dela são sobre vivências, sobre ficção, mas, cara, tem um elemento de realismo fantástico, tem um elemento de comentário social, etc. E a gente, em nenhum momento, a gente tá querendo dizer que não existe esse quadrinho no Brasil. Assim, a quantidade e variedade de quadrinhos que tem de ficção aqui no Brasil é incrível. Só que às vezes a gente sente que tem o balanceamento entre o didatismo e a ficção, às vezes fica meio desequilibrado. Isso, claro, em relação a quadrinhos que usam esse elemento da realidade, da vida, né? Do relato, das situações que você encontra na sua vida em si, como base. Porque, claro, quadrinho 100% ficção vai ser 100% ficção e não vai entrar nessa questão que a gente está analisando aqui. Mais uma tira que mescla um tema sério de cunho social, assim, com um bagulho completamente insano. É uma em que... véspera de Natal ali, época de Natal. E aí a Bonnie tá ajudando a Pepsi a vestir uma fantasia de absorvente usado. Exatamente, completamente ensanguentado e tal. Isso. E os detalhes são muito bonitinhos, né? Ela desenha ali, ela colocando uma rede de... tipo, um alambrado de galinha, isso, assim, né? tipo um... um alambrado mesmo, né? Isso. De arame, assim, em volta da Pepsi. Aí depois colocando, sei lá, um... papel higiênico. papel higiênico. em volta. Enrola com papel higiênico. Aí depois ela pinta de vermelho umas partes. Né, E desse... coloca uma linhazinha, assim, saindo de baixo. Isso, assim. importante, não pode faltar. Tá perfeito, uma fantasia perfeita. E aí, a Pepsi quer fazer o que com isso? Ela quer fazer uma crítica ao consumismo, né? E aí ela fala que o Natal virou uma data pseudo-religiosa, as pessoas só querem saber de comprar, de consumismo e tal. Só que mesmo assim, ela se veste dessa forma bastante única para ir às compras, para ir em uma loja de departamentos, como existem várias nos Estados Unidos, né? E fazer suas compras de Natal, vestida assim, ninguém vai querer ficar perto, né? Porque as lojas nessa época do ano
estão cheias de gente e ela não gosta de muita muvuca. Ela quer expulsar as pessoas ali, né? E aí isso mostra como é complexo esse personagem da Pepsi, né, cara? Porque como são complexos todos os personagens dessa tira, né, cara? Nenhum personagem aqui é preto e branco. Mesmo usando as representações psicanalíticas que a gente comentou, a Pepsi, cara, ela tá ao mesmo tempo fazendo uma crítica ferrenha ao capitalismo, ao consumismo, até a questão religiosa do Natal, assim, e tal. Ela faz uma crítica até bem potente aqui contra essa data sendo cooptada, assim, e até mesmo até contra a religião, só que ela também quer fazer compra, entendeu? Então ela não é um personagem que vai ser sempre... Ela não é uma... Com perdão aqui de usar uma tira que eu amo muito também, ela não é uma Mafalda. Que você sempre vai... Você nunca vai esperar uma coisa diferente da Mafalda. A Mafalda sempre vai ser a voz da razão. Os pais da Mafalda sempre vão ser a voz da crianças, né, no corpo de adultos. A Pepsi não. A Pepsi, ela vai te surpreender, cara. Ela vai tirar o tapete debaixo de você a hora que ela quiser, entendeu? Ela não é preto e branco. E ao longo dos anos, a Sherry vai abordando vários assuntos, não só... Ela quer... a Sherry tem a agenda dela, quer passar as mensagens que lhe são caras, mas ela também quer fazer graça, quer falar sobre adolescentes, sobre as relações entre adolescentes. Tem algumas tiras muito boas que mostram esse tipo de relacionamento amoroso, entre aspas, né? Entre ali a molecada, a Bonnie, com amigos da escola dela. Uma, por exemplo, que é muito boa, tá ela e uma suposta paquera, um suposto interesse amoroso dela em cima de uma árvore. E aí eles estão comentando, como é difícil namorar é muito ruim, porque você tem que ficar dando atenção. No caso, o homem tá falando isso, Isso, né? O garoto falando isso. Exatamente. O homem tá fazendo... O homem tá reclamando disso. Então, ou seja, mais uma inversão do senso comum. E aí... Enfim, o cara fica lá, destilando. A Bonnie também concordando com algumas coisas, né? De que realmente é difícil se dedicar ao outro. E, enquanto isso, embaixo, no pé da árvore, tá o Trots e uma cadelinha qualquer que ele encontra ali. Eles estão se cheirando e aí eles começam a se acasalar, né? Da forma mais natural e simples e viva possível. Enquanto os humanos estão achando todos os empecilhos possíveis para se relacionar. Essa é uma história que tem um dos desenhos mais bonitos que eu já vi das histórias dela. Ela faz um requadro bem grande, assim, né? Pra colocar a árvore em 3 níveis, né? Eles na árvore, o tronco da árvore, e bem embaixo, às vezes você pode nem perceber, os cachorros ali estão ali se cheirando, se preparando ali. É um dos grandes destaques dessa obra grande aí da Trots and Bonnie. E outra tira que vale ser comentada, que vai por esse mesmo caminho de falar sobre como os adolescentes, né, ainda estão aprendendo a se relacionar com o sexo oposto ou com os seus próprios sentimentos e sexualidade. É uma que mostra um grupo de meninas e de meninos na escola fazendo educação física, né? Estão correndo ali e tal em volta do gramado. E aí as meninas estão falando coisas apaixonadas sobre os meninos. Nossa, olha aquele cara, que bonito, não sei o que lá. Eu amo as coxas dele, algo nesse sentido. E os moleques também falando a mesma coisa. Nossa, olha aquela baixinha. Enfim. E aí eles passam, o grupo das meninas passa pelo grupo dos meninos. Eles continuam entre si, né? Dentro do grupo só, elogiando o grupo oposto. Mas aí, quando eles chegam no vestiário, já começam a falar sobre coisas aleatórias, coisas do dia a dia. E quando cada grupo vai tomar banho, aí as meninas já estão, mas esses moleques, não sei o que lá, são os idiotas. E os meninos falando, as garotas pensam, elas só querem saber de coisas frívolas. E curioso que os dois grupos estão sempre lado a lado e em nenhum momento ocorre essa interação entre eles. E olha só que interessante, é uma página inteira, né? São 4 tiras. As primeiras 3 tiras, onde você vê eles correndo, elas não têm uma divisão de requadro no meio, não tem sarjeta no meio. Ou seja, eles ainda estão um pouco juntos nos assuntos que eles estão falando. Quando eles realmente discordam uns dos outros, que os caras falam mulheres só querem falar, não querem fazer nada, e as meninas falam, mas meninos não ligam pra nada, não sei o que lá. Ela põe uma sarjeta no meio dos dois, entendeu? Pra mostrar que eles estão em ambientes diferentes e estão em instâncias diferentes, cara. Então, mesmo quando a história não é assim, mesmo quando a história não é nada subversiva ou nada chocante, ainda são quadrinhos incríveis, cara. Dá pra tirar... Não é uma questão de assim, às vezes o desenho é bom, às vezes a história é ruim.
Às vezes a história é ruim, às vezes o desenho é bom. Não tem isso nas histórias dela, cara. É uma qualidade, assim, e um nível de qualidade que continua, porque essa é uma história que é bem mais pra frente, né, cara? Essa história já é de 84, então, Exatamente. ou seja, 12 anos depois que a Tira estreou. E aí você pensa que 12 anos depois que a Tira estreou, ela ainda tava inovando, ainda tava, assim, se divertindo, eu digo. Porque, assim, eu vejo que o quadrinista, ele se diverte quando ele faz esse tipo de coisa, principalmente quando ele consegue pensar nisso e executar do jeito que ele quer, né? Sem frustração. Tem outro tema que a gente já abordou, que serve como um combustível bem importante para essas tiras, mas a gente ainda não se aprofundou muito em como a Sherry aborda, esse assunto na página mesmo, que é a questão da relação com os pais. Essa dificuldade de entender e de ser entendido. Como que é o nome? O abismo geracional, né, que tem entre os dois ali. Numa tira anterior, a Pepsi comenta que a mãe dela nem sabia o que era contraceptivos. No momento, o punchline, a gag, que ela tava super triste, que a mãe dela tinha encontrado os anticoncepcionais dela. Como eu disse, a gag no final é que a mãe dela não sabia o que era, entendeu? E a tristeza da Pepsi era essa. Então ela sempre vai colocar essa geração dela, obviamente, como mais pra frente, e os pais como extremamente antiquados. Tem 2 tiras seguidas que eu vou comentar, que a primeira tira é sobre a mãe dela falando que a Bonnie era preguiçosa, não queria trabalhar, não queria fazer nada, e ela arranja um emprego pra Bonnie como estagiária de um hospital, sem saber que a Bonnie vai trabalhar com um... Necrotério. Exato, com um médico legista, né, num necrotério. E essa é um exemplo daquelas histórias que, puro divertimento mesmo, que no final a Bonnie, você acha que ela vai ficar assim, eu tô impressionado com um homem morto, ela fala, é a primeira vez que eu vejo um pênis masculino, uau, que nem é a primeira vez, na verdade. Mas ela fala assim, eu nunca vi um homem pelado antes, então parte da gag é essa, né? Tipo, você acha que ela vai ficar impressionada porque o cara tá literalmente abrindo uma pessoa e ela fica impressionada porque ela nunca tinha visto um homem pelado. E ela sai de casa, a mãe dela vai buscar ela e ela sai do trabalho feliz porque ela ganhou de presente alguns tumores que foram tirados desse cadáver, entendeu? E aí a mãe dela fala, cara, não dá pra entender. Nem a mãe dela que fala, né? É o Trotz mesmo, sim. É o Trotz que fala, né? Um dia no emprego e já trazendo trabalho pra casa. E a tira seguinte já traz um questionamento mais sério, né? Mais relevante para uma adolescente, que é o quê? A mãe falando, filha, vem cá, senta aqui. A gente precisa conversar. Aquela história. Aquela história, né? Aquele assunto. E aí a mãe começa a falar sobre sexo, só que da forma mais conservadora e chata e mecânica. entediante e mecânica possível. E falando como se isso fosse o jeito certo de fazer. Esse é o jeito que deve ser feito, entendeu? Sim, a única verdade absoluta. E a mulher só pode... Não tem prazer, não tem nada. Ela tem que depois tomar banho correndo, sabe? Um negócio bem antiquado mesmo. E essa página, ela tem vários quadros. Ela tem 9 quadros, 3 fileiras de 3, em que estão a mãe e a Bonnie sentadas em um sofá. E a mãe falando. A Bonnie não abre a boca. A Bonnie só fica olhando, aí se arruma. Aí encosta o corpo no braço do sofá. E tal. Então, por 9 quadros, a mãe tá lá falando sem parar. E aí, no 10º quadro, a Bonnie simplesmente vomita um monte de perguntas pra mãe. Mas como você faz pra ficar com o cara no primeiro encontro? E essa é a pergunta mais leve, assim. Porque tem coisas impublicáveis e irreproduzíveis. Mas, quer ver? Aí ela fala, como que pergunta a opinião do cara sobre bondade? Se ele vai perceber quando eu tiver um orgasmo? Se pode se depilar nas partes baixas. E aí no último quadro, que eu acho bem, assim, incrivelmente bem desenhado, uma composição muito bonita até, a mãe vira pro pai, no caso, e fala pra ele, eu me depilei, você gostou? Sim, ela totalmente troca de lugar, né? Ela tá sendo essa pessoa totalmente conservadora, antiquada e tudo mais, e ela, depois que a filha dela apresenta pra ela essas coisas, ela troca ali e fala assim, cara, vou aproveitar a vida. E essa aqui é uma tira de 83. A gente tá falando da Sherry, já casada, divorciada, casada de novo. Ela tá falando sobre a experiência de mulher dela mesma, assim, dessa idade. E colocando dessa vez não na Bonnie, né? Ou na Pepsi, mas na própria mãe, né? Pra encerrar essa parte sobre os temas, acho que só fazer uma conclusão de como a Sherry consegue pegar esses temas importantes, relevantes, urgentes, misturar com coisas mundanas do dia a dia, piadas, gags de texto, gags físicas também, e transformar isso tudo em um trabalho sublime, assim.
talvez pelo fato de a Sherry ser uma mulher cartunista, essa tira não seja lembrada como uma das grandes tiras da história dos quadrinhos americanos. Tanto que demorou décadas e décadas para ela ser compilada. Nos Estados Unidos, a Sherry até comenta de forma jocosa no pós-fácil do livro que a gente está usando como base, que foi lançado pela editora New York Review Comics. Ela fala que não esperava que esse trabalho fosse compilado algum dia, porque ela não entendia ser algo relevante para ser lido hoje em dia. Só que, ao menos pra gente aqui, é o completo oposto. E ela até faz a piada de que o motivo para ela escolher tiras e tal e ajudar na edição desse livro era de que ela estava cansada de falar para as pessoas irem atrás da edição francesa, que já tinha sido lançada há muito tempo. Lembrando que a tira ela durou de 72 até 94, ou seja, ela teve uma publicação longeva mesmo, para uma tira que não estava no jornal, não foi sindicalizada, era uma tira feita para uma sessão de quadrinhos na revista National Lampoon, que inclusive faltou dizer que a Sherry virou editora da National Lampoon uma época e trouxe diversos quadrinistas, diversos comediantes para a revista. Ela foi editora por 2 anos da National Lampoon, ou seja, ela tomou as rédeas mesmo da publicação dela, do que ela queria fazer e tudo mais. E lembrando que essa tira começou nos anos 70, no final, Revolução Contracultural, tudo que os anos 70 trouxeram de novo na questão de música, de cinema, de comportamento, inclusive. Dessa mudança, né, da galera voltar da guerra, ter filhos, os filhos quererem fazer diferente dos pais, essa consciência política que apareceu nos Estados Unidos muito mais evidente e tudo mais. E ela passou com essa tira nos anos 80, cara, a era Reagan. A tira quase passou o tempo todo na era Reagan. O Reagan acho que é de 81 a 89, se não me engano. E a tira vai até 94. Então, ela não se segurou. Não, vou fazer a tira mais ou menos. Não, cara. Uma das tiras mais fortes, digamos assim, que aconteceu em 87, é em que a Bonnie simplesmente faz sexo. E pronto. Não tem nenhuma justificativa, não tá explicado. A Bonnie faz sexo na tira. E ela ainda faz uma cutucada que ela faz sexo porque a escola ensinou ela a fazer sexo, entendeu? Assim, e é interessante, no desenho ela não mostra, fica fora de foco, e ela mostra sempre tudo que tá acontecendo sendo ouvido pelo Trots, assim, cara. Então, você vê que ela não se segurou, não teve nenhuma censura dela nessa época. Agora, quando foi compilada as tiras, ela diz que fez alguns cortes em algumas tiras que ela achava que não seriam bem vistas hoje, ou que ela mesma repensou, porque uma coisa interessante desse tipo de humor e dessa época é que, cara, todo mundo falava muita besteira, cara. Muita besteira. Racismo era normal, homofobia era muito normal. E ela consegue passar boa parte dessas tiras sem ser homofóbica, sem ser racista, sem ser antiquada. Na verdade, nenhuma tira tem isso. Não, exatamente. Mas com certeza a Lampoon tinha isso. Os próprios filmes da National Lampoon, filmes como, por exemplo, Férias Frustradas ou Animal House, como que é o nome disso em português? Fica... Não sei, fica o nome em inglês mesmo. São filmes de besterol americano, que a National Lampoon criou o besterol americano, basicamente, que hoje em dia, cara, tem coisas que não passam por uma simples... E não é uma questão de politicamente correto, de censura, é uma questão de bom senso, sabe? E a Sherry conseguiu passar, assim, ilesa disso, e mesmo assim, ela ainda se... Eu vou usar essa palavra... pensado mesmo, autocensurou em algumas tiras, porque ela achava que não valia a pena mais aquele tipo de assunto. E já que eu citei essa edição da New York Review Comic, queria falar um pouco sobre como esse livro é um dos livros relacionados a quadrinho mais interessantes, mais bem feitos, mais bem editados que eu tenho em casa aqui, porque além de reproduzir a arte da Sherry, né, de forma perfeita, é incrível como todos os traços bem finos que ela tem, né? São muito bem reproduzidos. As cores, nas poucas tiras coloridas também, ela pintava com uma aquarela belíssima, que até evoca um pouco o trabalho de cores do Frank King no Gasoline Alley, naquelas belíssimas tiras dominicais que ele fazia. O livro conta, então, com uma introdução da cartunista e comediante americana Emily Flake, de onde a gente tirou a frase usada lá na introdução do episódio. Assim, paratexto não é algo novo em livros aqui no Brasil, mas sempre é bem-vindo. Agora, o que mais chamou a minha atenção é o material que vem após as tiras. Então, tem uma longa sessão em que a própria Sherry comenta cada uma das tiras
que fazem parte dessa publicação. E aí ela comenta desde o que ela pensava na hora de fazer aquela tira, o porquê do tema, como foi o processo criativo. E na sequência tem uma longa entrevista com ela também, com várias imagens de arquivo, ela criança, adolescente, jovem, ela na mesa de trabalho desenhando nos anos 80, tocando violão, reproduções de artes originais, então você vê o traço dela no papel. Um material muito rico que traz um panorama completo quase sobre a carreira, ou ao menos sobre parte da carreira de um artista. Só que as editoras nacionais não fazem algo semelhante aqui. Eu pego como exemplo o Manual do Minotauro, que saiu pela Companhia das Letras há alguns anos e reproduz várias tiras da nossa querida Laerte Coutinho, uma das, talvez, a principal figura do quadrinho brasileiro na história dessa nossa arte. E só que assim, é uma edição que não tem nada, não tem nenhum texto, são só as tiras dela. E, pô, Laerte tá viva aí, tá bem. O que custava. Beleza, você não precisa fazer um trabalho aprofundado como o livro da Sherry, porque, enfim, quantas tiras o Manual do Minotauro reproduz? Era impossível, daria um outro livro só de Laerte falando sobre cada uma das tiras. O que seria um livro ótimo, viu? Não, seria um livro imperdível. Mas não tem nada, não tem uma introdução para dar um contexto sobre o que essas tiras representam dentro da carreira da Laerte. Não tem ela, Laerte, falando sobre esse trabalho. Então parece que é algo compilado de qualquer jeito e jogado na gráfica para ser impresso. Mesmo a quadrinista mais underground, digamos assim, americana, quando recebe uma edição, o cuidado e o carinho quanto ao trabalho, ao artista e tal, ainda é muito maior do que a gente tem aqui com o quadrinista brasileiro e uma quadrinista como a Laerte, né? Que, cara, assim, não tem nem o que dizer, né? Assim, falta publicações dela, falta boas publicações dela, inclusive as próprias compilações de tiras que saem dela têm uma qualidade, assim, muito questionável. Então a gente tem essa vontade de ver esse mesmo carinho que uma edição como essa tem para uma artista tão gigante assim como a Sherry, também para uma artista como a Laerte, né? Então, partindo para os momentos finais desse episódio, a gente começa também a pensar em como a gente veio a conhecer essa tira, né? Porque, sinceramente, eu acho que nunca tinha ouvido falar da Sherry Flanagan, mas quando eu vi aquele documentário Comic Book Confidential, que felizmente, depois de alguns anos, apareceu no YouTube, porque ele aparecia e era tirado, aparecia e era tirado. Porque é um documentário que fala muito sobre quadrinistas desde do underground até o mainstream, e tem uma parte muito legal falando sobre essa questão da polêmica do Air Pirates, e tem uma entrevista com a Sherry Flanagan também. E aí mas só depois eu fui chegar com essa edição, porque era muito difícil de encontrar. Tanto que a gente até mencionou, né, que o trabalho dela foi lançado primeiro na França, que é muito mais receptiva a esse tipo de quadrinho, a uma questão um pouco mais... quadrinhos que são um pouco mais, digamos, difíceis de ser interpretados pelo público comum e tudo mais, que tratam de sexo e de questões tabus, que a gente falou. Então, felizmente, lançaram essa edição, a New York Review Comic não lança muitos quadrinhos, mas quando lança, são edições, assim, completamente imperdíveis, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu já conhecia o nome da Sherry exatamente pelo Air Pirates, mas para ler o material dela, encontrar, conseguir analisar ali de forma mais aprofundada, foi realmente só com essa edição, que, de novo, é incrível e que, sei lá, os editores brasileiros aí, das grandes editoras, possam entrar em contato com o trabalho da Sherry e com esse livro, para servir como um showcase de como você pode trabalhar com um artista de relevância histórica que produziu um trabalho também importante. E eu acho que eu consigo vender até para vocês quadrinho agora, do mesmo jeito que a gente vê quadrinhos sendo vendidos por aí. Um grande resgate, uma autora que não é muito conhecida, mas influenciou toda uma geração. Não dá para entender por que esse tipo de quadrinho talvez não seja tão visto hoje em dia. Porque vender... Porque ele seria porque ele seria muito fácil de vender com esses argumentos que a gente vê sendo usados toda hora aí pelas editoras de quadrinho. Então, quem sabe, né? A gente espera que mais pessoas possam conhecer. Felizmente, esse quadrinho ainda tá fácil de achar, assim, relativamente fácil de achar.
Ele é um quadrinho caro, infelizmente, né? Porque a gente sabe como a gente vive aqui. Pra conseguir quadrinhos importados e tudo mais, a gente tem noção desse tipo de coisa. Tanto que eu e o Thiago, a gente conseguiu esse quadrinho numa promoção, naquela loja que não vale a pena pronunciar aqui no nosso podcast. Mas eu posso dizer, sem qualquer exagero, sem qualquer hipérbole, que esse é um dos melhores quadrinhos com que eu já tive contato na minha vida. Um dos melhores desenhos, uma das melhores capacidades de quadrinização que eu já vi. Assim, uma coisa completamente única, que apesar de estar bem calcada nas referências, traz uma obra que eu acho que tinha que ser mais valorizada. Que nem a própria autora valorizava tanto, achava que não valia tanto assim, não valia a pena estar republicada, mas que a gente vê que ela fica orgulhosa depois, assim, nas coisas que ela fala na entrevista e tudo mais. Eu tô completamente fanzaço, assim, é uma das melhores coisas que eu já vi de quadrinhos de todos os tempos, tranquilamente. Assino embaixo do que o Felipe acabou de comentar. A Sherry é uma artista de mão cheia, das grandes que a gente já teve nessa mídia. E tem um termo em inglês que é o cartooning, que é meio intraduzível para português, mas que faz referência à capacidade de um quadrinista em narrar com imagens, né, de uma forma clara, que você consiga entender as ações ali. E também faz referência a um estilo de desenho. É difícil falar um desenho limpo, eu não sei se seria esse termo, um desenho que tem carisma. O cartunista Chris Ware tem uma definição própria de cartooning, né? Que eu vou traduzir agora como cartoonizar, que ele diz que cartoonizar não é o desenho, mas é uma complicada linguagem pictográfica que é feita para ser lida e não vista. Então, a capacidade de clareza, quando você falou limpo, né, de limpeza, eu vou trocar para clareza, do desenho conseguir ser lido. O desenho vai ser lido, ele não vai ser só passado o olho e tal. Então eu acho que a Sherry tem essa capacidade, assim, num nível que ela tinha que estar entre os grandes cartunistas, assim, de todos os tempos, facilmente, assim, e não tô exagerando. Chegamos ao fim de mais um episódio do Crazy Cast. Muito obrigado a você que ficou nos aturando por todo esse tempo. E estaremos em breve de volta com mais um episódio sobre temas, artistas, quadrinhos que estão abaixo do radar da gibisfera brasileira. E aquilo de sempre, curta, compartilhe com seus colegas, amigos, namorados, namoradas, família, pessoas que leem quadrinhos, pessoas que também não leem quadrinho. De repente pode surgir uma fagulha por essa mídia que a gente ama tanto. E lembrando que o Crazy Cast está sempre aberto a diálogo, a conversas, a críticas, a sugestões. Então a nossa DM no Instagram está aberta e nosso e-mail também, que é crazycastpodcast@gmail.com. Lembrando que o cast é com Z. Manda sua mensagem pra gente, sugere algum episódio, algum quadrinista ou quadrinista que a gente tenha falado nesse episódio que você queira saber mais e tal. A gente tá sempre disposto a ir atrás, pesquisar e trazer pra vocês aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, até mais.